Agora, professor Rodrigo, existe o risco do envolvimento, até de forma mais direta, de outros países nesse conflito? A gente teve agora há pouco a informação do porta-voz dos Estados Unidos afirmando que os Estados Unidos irão coordenar com Israel a resposta ao ataque com mísseis do Irã. Ou seja, é uma fala que demonstra claramente que Israel já conta com o apoio dos Estados Unidos, mas vai contar agora ainda mais, de forma direta. O senhor consegue enxergar, ver essa declaração dessa forma, como eu falei agora há pouco? De maneira, né? Eu entendo que essa relação especial de Israel com os Estados Unidos, ela é histórica, ela já tem essa base de longa data e desde outubro do ano passado, os Estados Unidos em nenhum momento titubeou em manter esse suporte direto a Israel, inclusive em poucos momentos, né, em que a narratividade do governo norte-americano batia um pouco na tecla da necessidade de cessar fogo, etc., a gente não viu nenhum tipo de interrupção de ajuda militar, pelo contrário, né? No mês passado, os Estados Unidos adicionaram 3,5 bilhões de dólares para auxílio militar extra, né, para Israel, e no limiar, né, da invasão do Líbano anunciou a possível, né, isso não foi ainda confirmado, possível avanço de um acordo de quase 8 bilhões, né, ou seja, a gente tem um apoio de fato total, né, nós vimos agora há pouco o presidente Biden falando fully support, né, essa ideia de que vai dar apoio pleno para Israel, mas eu acho que essa coordenação, mais uma vez, ela foi feita em 31 de abril, a resposta israelense naquele momento mostra um pouco essa cautela, né? Naquele momento a cautela foi tanta que o ataque de retorno, esse terceiro ataque entre Israel e Irã, foi um ataque a uma cidade bastante distante, não muito populosa, que é Isfahan, né? Que é uma cidade de desenvolvimento nuclear, é quase que simbólico, né? Nós estamos atacando aí seu desenvolvimento nuclear justamente por conta da questão do desenvolvimento nuclear iraniano. E acho que sobre esse desenvolvimento nuclear, ele é muito interessante porque ele revela muitas das coisas que, às vezes, nós colocamos o Irã como pária, como um Estado adverso, mas é curioso, né? Segundo a Nuclear Initiative Threat, que é um órgão norte-americano que avalia as ameaças nucleares, não há qualquer prova evidente de desenvolvimento de armas nucleares no Irã até hoje. Evidentemente que o Irã tem capacidade de desenvolvimento nuclear para fins pacíficos e vários estudos mostram que determinado nível que você atinge, você consegue desenvolver bomba. Até aí está tudo certo. Mas pouco se fala sobre Israel, que tem a capacidade nuclear militar, né? Esse instituto, por exemplo, afirma que tem mais de 90 mísseis nucleares em Israel, e não se diz sobre a ameaça nuclear israelense, né? Então, existem, evidentemente, nas relações internacionais, quando a gente fala de relações internacionais, ela, enquanto uma área disciplinar, ela vem do liberal internacionalismo, ela vem do Ocidente. Então, existem dois pesos e duas medidas para os processos de desenvolvimento dos Estados, né? Então, o Irã ele é fruto dessa anti-hegemonia histórica, né? E quando eu digo histórica, desde 1979, que é quando teve a Revolução Iraniana, e importante mencionar que antes disso o Irã era aliado dos Estados Unidos, né? Então é até curioso, existe até uma anedota interessante do presidente Eisenhower, que foi quem começou a desenvolver a capacidade nuclear iraniana na época lá da Guerra Fria, né? Mas é interessante notar essa dualidade, né, das interpretações. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é dessa comparatividade entre o 31 de abril e agora. Realmente tem diferenças. Eu acho que o de agora ele demonstra um estado de tensão muito maior no Oriente Médio. Eu ainda acredito que esse ataque iraniano ele é um ataque estratégico, até porque a capacidade iraniana ela é tremenda, né? O Irã, se quisesse fazer um ataque de destruição massiva, teria mobilizado muito mais, né? Então, isso para mim é muito claro, né? O que existe nesse momento é agora uma espera, né? Essa articulação que os Estados Unidos fará com Israel, assim como tem feito de maneira geral até agora, desde o início da guerra em Gaza, né? Ela vai ser importante para a gente calcular a resposta israelense. E, por outro lado, a gente tem um certo reordenamento das expectativas
das linhas de tensão do Oriente Médio nesse momento, né? Nesse momento, se você vê as ruas de Bagdá, no Iraque, se você vê as ruas de Beirute, no Líbano, você tem figuras que fazem parte desse eixo da resistência celebrando esse ataque iraniano, porque se tratou, de fato, de uma tentativa, né, de refrear, né, de interromper, estabelecer uma linha vermelha para essas 2 últimas semanas de ascensão abrupta da ação militar do governo de extrema-direita do Benjamin Netanyahu, né? Então, se trata, evidentemente, de uma tentativa de reequilibrar a balança de poder, né? E aí eu repito, né, todo esse processo que é feito no Oriente Médio, ele tem muito custo humano, né? Evidentemente que eu já mencionei as milhares de mortes civis que temos no Oriente Médio, isso que a gente não mencionou, toda a parte de instabilidade econômica, instabilidade social, que um confronto de crescimento nesse sentido tem acarretado. Mas eu repito, não existe, na minha visão, um interesse iraniano de escalada de conflito, né? Talvez haja, de fato, um interesse por parte de Israel. Eu acho que pode ser por parte, particularmente, desse eixo político governante de Israel, porque tem oposição lá também, diga-se de passagem, né? Acho que isso é muito importante. Mas esses próximos passos são cruciais e eles acontecem, acho que voltando a falar dos Estados Unidos, num momento muito complicado, né? Para os democratas, digamos assim, porque cada decisão tomada vai ser uma munição para a corrida eleitoral, né? Tanto que, claro, Kamala Harris também se manifestou e tem se manifestado, evidentemente, em favor de Israel, mas a gente nota mais essa contundência por parte do presidente Biden, por parte dos porta-vozes da Secretaria de Estado, né? Mas a ver, né, a gente não tem muita, ao meu ver, dentro do Partido Democrata, né, uma escalada de guerra no Oriente Médio somada aos últimos anos de conflitualidade na Ucrânia, no Oriente Médio, é um balanço de política externa muito negativo, né, e que pode ser explorado, né, e inclusive na última e provavelmente único debate presidencial, o Trump tentou explorar bastante isso, né, dessa ineficiência da política externa da administração Biden. Então, são variáveis importantes para a gente calcular esses próximos passos, né? Ao que nós vimos do que aconteceu em 31 de abril, ainda há provavelmente mais um passo a ser dado, esse passo provavelmente vai ser dado por Israel, a ver o tamanho dessa resposta israelense aos ataques de hoje.